16, 18. Eu acho que É o 16, 18. Olha pra você ver, é exatamente isso. Mateus 16, o 13. Indo Jesus aos lados de Cesar. Não, vamos lá pro 15. Mas vos continuou: quem dizes que eu sou? Ó, Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo. pronto. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu aceito Cristo. Eu como Senhor e aceito a Salvador. Cristo como meu Senhor e Em Salvador. outras palavras, ele está querendo dizer exatamente isso, né? A profissão Exatamente. de fé dele. Ó, Pastor John, temos que viver o propósito de Deus, mas temos que viver o processo. Forte, hein, Pastor John? Exatamente isso. Exatamente isso. Graça e paz, Rafael e Tailine, grande abraço, graça e paz. Ao David, grande abraço, David. Quem não passa pelo processo não vive o propósito. Forte essa frase, né? Quem falou? O David. Essa aí gera um corte, Douglas. Quem não passa pelo processo não vive o propósito. Irmãos, se você não entender na sua vida que quando você aceitar Cristo, você não está isento de aflições. Quando você aceita a Cristo, você não está isento de tribulações, Aleluia. você não está isento de ser crucificado, de ser questionado, você só tem que tomar posse na tua vida e continuar a caminhar. Sim, porque Jesus não veio trazer paz na terra. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas tem tem bom bom ânimo. ânimo. O que é bom ânimo? Tem Jesus dentro de ti, meu irmão. Bom ânimo significa assim, tenha Jesus dentro de ti, deixa Jesus morar. O ânimo, quem nos dá para que nós possamos permanecer como verdadeiro adorador de Deus é Jesus. Glória a Deus! É Jesus. Meu Deus, aleluia! Quando você lê o ânimo, veja bem, Jesus sempre diz, lá em Mateus 28, 20, diz, eis que estou convosco todos os dias. Amém. É a confirmação do século. Você sabe como que você começa a ver realmente a manifestação de Deus, irmãos? As pessoas precisam entender uma coisa: existe o rema e o logos. O rema é a verdade revelada. Isso. É o que o Senhor traz para você de direção no base na palavra, e o logos é a verdade escrita. Você quer realmente viver o sobrenatural de Deus, irmãos? Começa todos hoje, pastor, bispo amado. Hoje uma pessoa falou assim: eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Que bom. Você sabe o que eu falei para ele? Você sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: quem vai te ensinar, meu irmão, É o Espírito Santo. é o Espírito Santo. O pastor André, Peraí, só um momentinho, pastor. A gente precisa entender que o Espírito Santo é o nosso direcionador e aquele que vai nos trazer clareza no que a palavra nos ensina. As pessoas hoje elas não têm isso, bispo. Aquilo que você falou agora mesmo. Nada podeis fazer. nada podemos fazer sem a presença de Deus, sem o Senhor em nós. Veja Sim. bem, a pessoa lê um livro, lê um jornal, lê uma revista. Exatamente. A palavra de Deus nós precisamos examinar. Examinar é algo profundo. Quando a gente vai no médico fazer um check-up, ali é um tempo demorado, demora um tempo. Porque um exame é algo mais profundo. Agora a pessoa que quer ler, olha, a gente lê qualquer coisa, mas na palavra de Deus tem que ser examinada. Para poder entender, quando nós estamos examinando a palavra Meu de Deus, Deus. é onde Deus coloca a revelação na pessoa para que possa entender. Amém. Sem a revelação de Deus é impossível a pessoa pode ser letrada, pessoa formada. Se lê a Bíblia por ler, não entende Não vai nada, ter a não vai revelação entender. da palavra. Bispo, a Ellen aqui, ó, comentário muito legal dela. Eu estou começando a ver o mundo espiritual. Acreditava, mas não me importava. Até que eu fui surpreendida. Hoje eu entendo que Deus quer que eu me importe com o chamado dele. O que o senhor me diz disso aí, bispo? Com relação a essas questões aí do mundo espiritual, de um servo de Deus que às vezes ela vai para a igreja, cultua, louva, mas não dá tanta importância por essas questões do mundo espiritual. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que levam tempo para chegar Para entender isso? para entender e chegar ao propósito. Tem pessoas que atrasam o propósito, né? Tem pessoas que não tá nem aí pro propósito, sabe do propósito, né? Do chamado. Chamado todo mundo é, né? Sim. Agora o propósito o específico que a pessoa ela faz sem rodeios, né? Sem peso, né? É isso. Né? Eu acho essa questão. assim. Por quê? E também do tempo, também tem o tempo de Deus, né? Muitas vezes chega a pessoa tá na igreja, pensando que não está fazendo o propósito, mas ela está servindo ali como
não específico, né? Fazendo Sim. algo específico, mas ela está contribuindo também com o reino, com a igreja. E eu creio que é por aí, por esse meio aí mesmo. Eu acho muito pertinente esse tipo de comentário da Ellen, porque é o seguinte, as pessoas hoje, elas acreditam, bispo, que elas podem viver uma vida de forma totalmente desregrada, que mesmo assim Deus é amor. E elas acreditam que não existe uma consequência de coisas espirituais. A gente que tem um entendimento sobre isso, irmãos, pega essa chave. Talvez hoje você está vivendo de uma forma totalmente desordenada, mas você não se atentou na forma que você tem orado. Você não se atentou na forma que você tem vivido. Você não se atentou na forma que você tem procurado se relacionar com pessoas. Tem muitas coisas do mundo espiritual que nós não temos ciência. A gente, por exemplo, a gente teve um seminário recentemente agora, um seminário sobre libertação de coisas que muitas pessoas tiveram clareza, bispo, de como manter um nível, um padrão de crescimento espiritual, daquilo que interfere, daquilo que atrapalha o crescimento do cristão. Irmãos, deixa eu falar algo para você. A igreja saudável hoje, ela é uma igreja que ora, mas ora com sabedoria. Não é somente oração de petição, mas é uma oração de entendimento, de relacionamento. Quando Pedro ele está falando isso aqui, que Cristo é o Filho de Deus vivo, ele está reconhecendo o poder do Senhor sobre a vida dele. E o cristão hoje, quando ele vai orar, ele não está orando mais naquele Senhor, manifesta em mim a tua presença. Senhor, eu reconheço a tua autoridade na minha vida. Eu não tenho dependido mais. É uma geração hoje que está vivendo de fast food, de bênção em bênção dentro das igrejas, bispo. Isso é muito forte, Pastor André, eu quero deixar uma pergunta para quem está nos assistindo. O que é mais importante do que a oração? Existe coisas que é mais importante que a oração. A Bíblia Vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar. Tem pessoas que estão falando com Deus pensando que está orando. Falar com Deus não é orar. Pega essa chave, a gente igreja. vê que quando Jesus estava sendo crucificado, ao lado dele tinha 2 malfeitores espendurados. Olha, não confunde. Os malfeitores não estão sendo crucificados, não. Crucificado foi só Jesus, por mim e por ti. Aqueles 2 malfeitores estavam espendurados. Aí um falou para Jesus: você não é o Filho de Deus? Tira você daí e nós também. O que ele fez? Ele falou com Jesus, ele conversou com Jesus. Glória e a o Deus. outro já se quebrantou diante de Deus. Amém. Falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Isso aí é humilhar. Glória Ele a Deus. humilhou para a presença de Deus. Amém. E o Senhor respondeu para ele: ainda hoje, Estarás comigo. ainda hoje, nem amanhã não foi ontem não, Forte, hoje estarei contigo no paraíso. Amém. Irmão, nós precisamos chegar diante de Deus, no momento da oração, com o coração quebrantado. Nós precisamos humilhar na presença de Deus, porque lá, além de 2 Crônicas, se não me engano, capítulo 7, diz assim: se o meu povo, veja bem, Se humilhar. se o meu povo, que chama pelo meu nome, Se humilhar. quem é? É o povo que está dentro da reunião cristã, é o povo que está dentro Da do prédio da comunidade. igreja, está congregando. Se o meu povo se humilhar Meu Deus. e orar, Ó. ei, se humilha na presença de Deus. Você quer ver algo Amém. diferente? Quebrando o coração na presença de Deus. Ei, A a gente estava humilhação na falando sobre presença de isso. Deus move o coração do Senhor. Quando você se aprender a ser humilde diante do Senhor Jesus, com certeza a graça do Senhor será dobrada em sua vida. Olha o que o Cleito falou aqui, ó. Pastor André, devemos não só aceitar Jesus, mas também viver no propósito para que Jesus nos aceite também, para não sermos lançados fora no dia da sua vinda. Cleitão, essa pergunta aqui, o pastor Valtani meio que já respondeu ela. Tudo começa com arrependimento, meu irmão. Aquele que aceita a Cristo verdadeiramente, ele tem uma conversão genuína, bispo. Aquele que aceita a Cristo verdadeiramente, o princípio de todas as coisas, quando Pedro está lá em Atos capítulo 2, no versículo 32 em diante, ele fala assim: arrependei-vos, e logo em seguida recebereis o poder por meio do Espírito Santo de Deus. Então, olha para você ver, o que Pedro está liberando. Pedro está falando assim: se você se arrepender verdadeiramente, você pode comungar com o Espírito. É forte isso. Aquele que se arrependeu verdadeiramente, pega essa chave. Pastor, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Você está vivendo nas velhas práticas até hoje, irmão.
Você está falando mal do irmão, você está questionando as coisas, você está aí vivendo em contenda, como que o Espírito se manifesta? Pedro está falando assim, arrependei-vos. Mais de 3 mil se converteram, porque arrependimento verdadeiro, a chave para que o Espírito de Deus se manifeste, escute, Deus, Pai, Filho e Espírito, eles se comungam com você a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente. Aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador. A questão Aí o processo começa. Aí o processo começa. A questão do arrepender. Aí você começa a entrar dentro do propósito. A questão do arrepender me fez a memória aqui agora, quando Davi chegar diante de Deus. Davi foi um homem que cometeu muitas falhas, muitos erros, muitos pecados, mas quando ele se tirava um tempo para falar com Deus, ele ia com o coração arrependido. Isso chamava a atenção de Jesus, lá no Salmo 51, verso 10, a oração de Davi foi dessa forma: Senhor, me dê um coração novo. Ei! Se você pedir um coração novo para Deus, vai ver o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Peça o Senhor com um coração novo para arrancar toda mágoa do seu coração, Amém. toda angústia, toda tristeza, toda dúvida, todo impedimento para que Deus possa operar. O coração de pedra dá um de carne. Sim, arrancar aquele coração endurecido. Davi foi reconhecido o segundo coração de Deus, porque sempre tinha facilidade de quebrantar o coração. Amém. Arrependimento, está faltando isso no povo de hoje. Arrependei-vos diante de Deus, para que Deus possa realmente fazer a vontade dele, não a minha, não. Amém. A vontade de Deus seja feita na vida do homem, é necessário ter um coração arrependido. Maria Souza, graça e paz, pastor André, e o meu bispo mais amado do Brasil. Meu Deus, a Maria tá aqui, ó. Mari Marques também, grande abraço, pastor Valtenir. Amém. Que Deus continue abençoando. Gisela, glória a Deus, pastora Lude, top. Quantas pessoas? Hoje nós estamos agora com 30 pessoas. Ó, o David aqui, ó. Ellen, anda comigo que você vai ver coisas extraordinárias. Já está começando, né, Ellen? Aleluia. Deus já está trabalhando. Pastora Vanusa, foi ensinado errado. Por isso, ver Deus só como amor, é o que a gente estava falando, né? Isso. Pastor John, quanto mais você se torna dependente do Espírito Santo, você começa a viver o sobrenatural, bispo. É viver o extraordinário de Deus. Ó, a mamãe, bispo, sua mãe está te acompanhando. Um abraço, dona Selma. Grande abraço para a senhora, viu? Deus abençoe poderosamente. Ó, aleluia, Senhor. Amém. Ó, a Ellen aqui, ó. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Ellen, esse é o princípio do propósito. Essa chave eu vou até parar aqui, viu, Ellen? Esse é o princípio, né, bispo? As pessoas... Porque quando você começa a andar com pessoas, você abre mão do seu eu. Isso é tanto porque seja com boas ou más companhias. Meu Deus. Ué. É forte esse negócio. Você começa a andar com as menininhas aí, começa a andar com as piriguetes, daqui uns dias a coisa acontece. Meu Deus. Você anda com os calcinhas baixas, vai andar, daqui uns dias já está andando com os calcinhas baixas. Você está entendendo? Totalmente. Aí, vamos supor, e quando você aceita Jesus e quer viver o propósito de Deus, você tende a andar com pessoas que estão vivendo o propósito de Deus. Porque lá dentro você vai reconhecer o seu propósito, aquilo que Deus tem para você especificamente. A culpa não é somente daquele que vai buscar o propósito, mas aquele que também vai ensinar o propósito. Amém. E muitas vezes a gente andamos com pessoas sem propósito. É muito espiritual, ela prega bem, fala bem, ela faz aquilo outro, milagres, sinais, prodígio, evangeliza, ganha almas. E Jesus fala, afasta de mim, Satanás. Meu Deus, pegou essa aí, Douglas? Pastor, essa é forte, irmão. Não adianta, bicho. Fala de novo, bispo. Não dou conta, não. Deixa eu falar pro Douglas. Douglas, tem gente que está pregando, tem gente que está ganhando vidas, tem gente que está ensinando, tem gente que está falando assim, faz isso, faz isso, faz isso. Mas quando Cristo vier, vai falar assim, aparta de mim. Irmão, deixa eu te falar. Bispo, eu quero até compartilhar algo aqui. O senhor já sabe disso, mas eu quero compartilhar para a igreja. Irmãos, para de achar que você tem que ser santo somente dentro da igreja. Para de achar que púlpito, é só no púlpito que você tem que ser santo. Santo tem que ser em todos os lugares, irmão. As pessoas têm que olhar para você e têm que anseiar ser como você, pastor Valtenir. Sim. Fala. Semana passada,
uma pessoa me procurou. Essa pessoa vai estar aí. Deus. Ela sabe quem é. Você sabe quem é, fica ligado aí. Vem me procurar, ó. Pastor, eu vou seguir meu propósito, não me achei meu propósito, não sei o que do meu propósito, tô fora, não sei o que, eu quero a bênção. Tá abençoado. Tá abençoado. Tá abençoado. Mas antes de ir embora, eu quero te falar uma coisa. Você nunca deixou nós ministrar na sua vida. Meu Deus. Você nunca deixou nós ministrar na sua vida. Deixa eu ministrar na sua vida. Abandona o seu eu. Você tem mais capacidade do que eu. Você é maior do que nós. Maior do que muitos do seu líder de célula. Maior do que pastores. Abaixa, maior do que pastores da plenitude. O seu conhecimento bíblico é muito maior. Abaixa a bola. Vai para baixo. Pra você conhecer. Se um dia você quiser ir embora, sai sadia. Sai com um propósito. Sim. Meu Deus. Não, aí depois eu converso uma hora e pouco de conversa. Não, tá certo, bispo. Eu vou ficar e tal. Então você vai pro Aviva. E você vai servir no Aviva. Segunda-feira você tá lá. Cacei ela segunda-feira lá. Cadê ela? Meu Deus. Ô bispo. Eu vou. Cadê a pessoa lá na segunda-feira? Não foi. Isso é muito forte, igreja. Aí ela vai sair, vai para outro ministério, caçar o propósito dela. E nunca vai encontrar. Doente. Eu falei, não é espiritual. A pessoa pensa que é espiritual. Valteri, não é espiritual, é sentimental, é emocional. Volta lá na alma. E isso porque ela não deixou ser curada. Ela tá, melhor dizendo, ela está pensando em ser curada para exercer o seu ministério. Eu não sou capaz, eu penso isso, eu ajo desse jeito. Rapaz, se eu tivesse pensando desse jeito, nós três aqui não estaria aqui hoje com fazendo certeza, a obra de Deus. De forma alguma. Por quê? Não é a carne que converte, não. A alma não converte. A todo momento ela quer um computador novo, ela quer uma câmera nova. Ó, aí, falando Deus aí, ó Deus falando. Ó Deus falando. Ela quer um carro zero, ela quer galgar mais dentro da empresa. A alma quer isso. O tempo todo ela tá gritando. E é inconsciente. O que Davi falou? Aquieta-te, ó minha alma, dentro de ti, porque você sabe da onde você saiu. Meu Deus do céu! Sabe da 30 pessoas ao vivo. Você sabe da onde você saiu. Aquieta-te aí dentro. Sim. Os salmos dele, muitos dos salmos de Davi, tá lá escrito. Relacionado à questão emocional. Emocional, tudo é emocional. O espírito tá pronto, o corpo vai ser glorificado, mas a alma todos os dias precisava de transformação verdadeira. Irmão, você tá vendo aqui? Não é carne. Não é carne, é eu. Um dia eu vi uma foto, vi um banner, ela tá aí na rede social. A cruz, escrito assim, eu pregado na cruz. Meu Deus. É o eu. Abaixa a bola. O eu tá lá, as nossas vontades, a nossa vontade. Que isso, que é? Pega a sua cruz e siga-me. Siga-me. O que é a cruz? É a esposa? É o patrão? É os filhos? Não. Não é, André. É a doença que você tem, ou que você tinha, é a falta de dinheiro. Não, a cruz é o eu. É negar-se a si mesmo e seguir Jesus. A cruz é o eu. É negar. É negar o eu. Cruz, negar o eu é cruz. Ô bispo, hoje muitas pessoas pensam que servir Jesus pode permanecer na zona de conforto de forma alguma. Jesus veio para que nós possamos sair da zona de conforto. Nós podemos perceber que quando Pedro foi chamado, e antes dele seguir Jesus, Jesus encheu o barco de Pedro de peixe, depois pediu que ele deixasse, e foi necessário ele deixar todo o trabalho.
Veja bem, Forte esse as negócio. pessoas têm a dificuldade, bispo, e eu Isso é pastor revelação, André, hein? É o Espírito Deus Santo, da hein? glória, veja bem. No mesmo sentido do rico. Do jovem rico. Então, Deus nos abençoa, nos capacita, não é quando Ele nos dá, não, é quando Ele tira de nós. Quando Ele tira de mim, quando Ele me dá. Quando Ele me dá algo, Ele está me Meu Deus. testando. Quando Deus me dá, Ele está me testando. E Jesus confronta Pedro naquilo que ele era bom, que ele era pescador, profissional da pesca. E Ele teve que largar tudo para trás, as ferramentas de trabalho, Ele deixou as redes. Dinheiro. Era empresário. Exatamente. Ali, ele tinha uma A família. pesca tinha sido gigantesca. Ele tinha uma família, cuidava daquela família com o dinheiro da pesca, era um profissional. Portanto, ele não mediu esforços para deixar aquele conforto, aquela zona de conforto e seguir Jesus. 9h20. Então nós precisamos sair da zona de conforto para que nós possamos entender o quanto é importante nós permanecer em Cristo. Ó, Kelsey, como eu aprendo com meu bispo. Kelsey, grande abraço pra você, viu? Quem que é Kelsey? A Kelsey aí. Kelsey do Márcio. Kelsey. Pessoal, Kelsey. compartilha essa live, o assunto tá muito legal. Compartilha aí. Vanusa, pastora Vanusa, meu Deus. Laís, isso é muito forte. Glória a Deus. Olha o que o Mário falou, bispo. O Mário é um membro novo aí que já se membrou na Igreja Plenitude. Aleluia. Aquele que eu pus ele lá em cima lá, aquele. Não, não é esse não. Acho que esse senhor não conhece, não. O que ela falou? Eu quero aprender muito com vocês e me entregar para a obra de Deus. Mário, vem. Nós estamos precisando de você, meu querido. Ó, o David, não deixa carregar a cruz. O ego não deixa carregar a cruz. Abandonar o ego é carregar a cruz. Abandonar o ego é carregar a cruz. O que a Laís falou? Jó tinha tudo, mas em certo ponto ele deixou tudo para seguir Jesus. Na verdade, certo ponto não, né? Quem? Desde o começo, Jó, ele já seguia a Cristo. A Bíblia fala que não tinha um homem tão temente a Deus e tão íntegro na face da terra, reto. Porque Jó, independente de qual foi a situação, ele não abriu mão da sua cruz, ele nem negou a Cristo. Como Não, e outra coisa, a fidelidade de uma pessoa a Cristo não põe ele imune de passar por provações. Provações vem para todos. A gente falou Se aqui realmente a fidelidade do homem com Deus se colocasse imune e passar por provações, Jó não tinha sofrido o que sofreu. Veja bem, o Jó perdeu tudo, ao ponto de aquela pessoa que precisava dar um apoio moral para ele, diz para ele, olha, amaldiçoa teu Deus e morra. Meu Deus. Mas Jó tinha algo com ele muito grande que nós precisamos ter. Nós precisamos saber, dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós realmente temos a certeza, que o nosso Redentor vive, nós permanecemos na posição de adorar o Senhor, venha o que vier. Se nós realmente temos esse conhecimento que o nosso Redentor vive e reina na nossa vida, nada, ninguém vai impedir nós permanecer como soldado de Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Bispão, e aqui o que me chama a atenção aqui é justamente esse final aqui, que ele fala, bem-aventurados é Simão, porque não foi carne e sangue. É justamente o que o senhor falou aí agora. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, bispão, ela tem edificado a sua vida realmente na rocha verdadeira? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Em dias de hoje, contextualizando, pegando o cenário atual aí, o que o senhor me diz aí, bispo? São muitas as coisas, André. Vamos definir, então, o que é igreja. Boa. Né? O que é uma igreja? Igreja não é uma placa, né? Não é um prédio. Acho que já ficou até arcaico assim, Sim. né? Já bateu muito, né? De igreja. Vamos lá, igreja. O que é igreja? Igreja é uma comunidade. Nós três aqui é uma igreja? É uma, Fazendo uma pergunta. Eu acho que eles fazem parte. é uma extensão da igreja, na minha opinião. Fazemos parte de uma Que igreja, que né? acha? Eu acho que nós somos uma extensão, como o pastor André falou, nós fazemos parte de uma igreja.
não é uma igreja. Não são igreja. Uma extensão não seria Não, correto? não é uma igreja. Olha para você ver, tanto que é legal esse Sim. negócio. É. Um ou dois Começa? não é igreja. Uma igreja, ela tem de ter pelo menos 5 ministérios. Ó, essa chave é importante. Essa chave é importante. Qual que são os ministérios? Apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Uma comunidade estipulada, certinha, redondinha, ela tem que ter pelo menos 5 ministérios. Aí, para ela ser chamada uma igreja. Forte. Por quê? Ela é o corpo de Cristo, para ela andar redonda. Agora, vamos supor, nós estamos definindo o que é igreja, primeiro. Porque muitos lugares a gente vê... Vamos enumerar aqui então. Já aguarda aí, igreja. Junção dos 5 ministérios. Primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Boa. Vamos lá, vamos acompanhando aí, pessoal. Ó, aonde estiver dois ou três, ele está. Mas não é A igreja. a igreja. Uma igreja. Ele está presente, Deus está presente ali. Tá vendo que é diferente? Sim. Né? Ali não é uma comunidade de salvos. Pode ser, todos 3 estão salvos ali. Sim. Mas ela não é uma igreja. Uma igreja. Tá vendo? É diferente. É o corpo completo. É uma comunidade que trabalha. Ela é o reino e trabalha para o reino. Né? Ela é o reino, né? E trabalha para o reino. E o que a gente vê hoje? O cara tem um dom de profeta, ele abre um salãozinho e vira uma igreja. Exercendo o dom de profecia. Só profecia. Aí ele tem o dom o outro tem a Maria do Coquim tem um dom de revelação. Aí ela pega e abre uma igreja só de revelação. Meu Deus. Não tem palavra, não tem compromisso, não tem evangelismo, não tem nada, não tem os 5 Não tem o pastoreio. Não tem o pastoreio. Não tem o ensino. Não tem o ensino de mestre. Não tem o envio. Não tem o envio. Só tem o profetizar. E assim também a igreja de pastor. Amor, passa a mão na cabeça, só a mão na cabeça, e tudo pode, tudo a ver, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha para você ver, o que é definir o que é a igreja? Graças a Deus nós temos conseguido garimpar estes ministérios dentro da nossa comunidade. E tem exercido. Né? E a igreja? Qual a finalidade da igreja? Assistir os santos. Boa. Assistir os santos e depois, desassistido, dentro do descobrir o seu propósito, o seu ministério, eles enviam. Aí, olha para você ver, aí sim ela é o alicerce, né? E a culpa é de quem? Não é só da pessoa que chega, é dos líderes, é da liderança. A liderança, eu creio que a responsabilidade maior é justamente de não ter uma igreja relevante hoje, né, mais igrejas relevantes, né, na sociedade. E olha que o Brasil é celeiro, hein? E olha que o Brasil no mundo é referencial. Eu acho que é uma das potências mais expressivas de reino, de igreja, de palavra de Deus, de missionário. Hoje é o Brasil. É o Brasil. Também concordo. Eu creio. E assim, pelas pesquisas que a gente faz. Então, olha para você ver, o que nós pontuamos aqui? Muita coisa. Né? Então, aí as portas do inferno, ela não vai prevalecer.
Então, Sim. bem alicerçados os 5 Então, ministérios, os 5 ministérios exercidos com excelência. com excelência, né? Tem assistência social, claro, né? Esses dias nós fomos até indagados, né? A pessoa até um pouco alterada com relação, mas a igreja é desorganizada, né? Meu Deus. A igreja é isso, a igreja, mas é isso. Então por que que não faz? Exatamente. Carecemos de pessoas que tenham essa predisposição para fazer. Hoje mesmo eu falei lá com os meninos lá na chácara assim, se você viu que não tinha papel lá no banheiro, porque você tem que levar o papel. É você Exato. que Deus te mostrou que não tinha papel. Se você viu que a recepção tá ruim, é você que tem que estar lá na recepção. Meu Deus. Não é falar outra. Tá vendo? Cada um É no partir seu, é partir de da- você a iniciativa. Tô entendendo. Tá entendendo? Tô entendendo. Se você viu que tá faltando água lá, é você, não vai pedir outra pessoa para buscar A água. pessoa tem que estar disposta a fazer aquilo que Deus mostra, né? Com Hoje em dia certeza. As pessoas Eu querem escolher, pastor. Por isso que não flui da maneira que precisava ser fluída, porque as pessoas escolhem. Às vezes gostam muito de colocar, transferir a responsabilidade. Com certo? certeza. E às vezes as pessoas transferem a responsabilidade para outro. 9:30. Portanto, as coisas não fluem da maneira correta. Senão a pessoa entoja e depois, né? Amém, irmãos. Tá entendendo? Eu acho que respondeu. Respondeu. Mais ou menos, né? Na verdade, aqui, Porque ó, é muito profundo isso aí. eu acredito, bispo, que hoje boa parte das pessoas tem aquele velho pensamento de que a igreja somos nós. Nós que eu digo assim, igual o senhor comentou aí, nós 3 aqui somos a igreja. Não. Não. Né? Então, assim, hoje, acredito que 95, Rapaz, 99% das pessoas, Paulo. o pensamento delas é esse. Paulo, ele ficava no lugar até 3 anos formando uma Formando igreja. uma igreja. Não é o lugar. Dentro de uma casa lá, ele formava, mas ele deixava um líder. É o que eu ia... Bispo, Ele deixava Essa- um líder, e ele trocava o líder. Se o líder não estivesse produzindo, ele pegava Pegava a com pessoa. amor. sim. Tirava lá, tirava aquele líder. Eu já estou chegando com um novinho aí para vocês. Mas esse aí vai comigo, viu? A hora que eu chegar aí, tira o amor de cima dele, que eu vou levar ele para outro lugar. Meu Deus. Em outras palavras, não é com essas palavras, Sim. mas é com esse tipo de ação que ele fazia. Então ali ficava uma igreja estipulada, não é a placa. Ali com um líder ensinando a palavra que ele recebeu de Deus, os ensinamentos dele. E quando era ensinamento dele mesmo, falou: isso aqui é de mim mesmo. Mas aqui, agora, esse determinado momento aqui, isso aqui é de Deus. Senhor. É do Senhor. Sim. Você já viu? Em determinado Não. momento ele fala isso. O pastor, eu ouvi algo outro dia que o aluno ensina, ou quer dizer, o aluno aprende da forma que o professor ensina. Então, muitas pessoas têm ensinado errado. Parece pessoas que pensam que uma pessoa é a igreja é por falta de conhecer. A palavra de Deus diz: reis por não conhecer a Escritura. Sim. Então, por não conhecer a palavra, ele tem esse pensamento em mente, que sempre, se não procurar conhecer, sempre vai ter esse pensamento em mente, que ele é a igreja. Com Então, nós precisamos certeza. buscar Nem a não. revelação de Deus, né? O Nem conhecimento 2, da palavra. 3, 4 não é igreja. Pois é, imagina um. Imagina. Eu mesmo, eu pensei dessa forma por vários Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu aprendi uma coisa de forma errônea, muito errado. Eu quero falar aqui. Eu aprendi que o meu pecado crucificou Jesus. Eu Meu aprendi que Deus. os demônios teve poder e força para crucificar Jesus. Jamais. Jamais. O que crucificou Jesus foi o amor de Deus por mim e por ti. Sim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. O que fez Jesus permanecer naquela cruz? Foi o amor de Deus. Deus nos ama e tem o prazer de nos ensinar da maneira correta. Basta cada um de nós procurar conhecer a Escritura para que nós possamos entender o que é a igreja. Glória a Deus. Olha a Laís aqui, célula multiplicada. Uma célula multiplicada é o cumprimento realmente do propósito, né, bispo? Quando a pessoa Sim, entende, do nosso do nosso propósito, como igreja, né? numa Irmãos, aqui, a nossa igreja hoje, ela é uma igreja em células, uma igreja em life groups.
E assim, quando a gente multiplica um life E group... tem gente já usando no live Isso, tem, já copiou aí, já estão copiando aí, mas é uma cópia boa, né? A gente entende. Tomara que copia mais, né? Copiem mais, né? A gente é uma igreja em células, em life group. E quando a gente multiplica, significa que mais pessoas entenderam o que nós estamos aqui fazendo nessa terra. Irmãos, tudo que a gente for fazer, se você participa hoje da Igreja Plenitude, se você quer conhecer a nossa igreja, tudo que nós queremos fazer é para quê? É para expandir o reino na vida das outras pessoas. Para que as pessoas tenham o entendimento, o conhecimento da palavra. Todo mundo que participa da Igreja Plenitude, a primeira coisa que a gente fala, que mais a gente bate até que é o quê? Bíblia. Leia Bíblia. Leia Bíblia. Leia Bíblia. Leia Bíblia. Cada encontro que a gente faz é um livro. Capacitação. A capacitação é um livro que a gente passa também, além do livro da Bíblia, a gente passa um outro livro para as pessoas se aprofundarem mais em conhecimento, em relacionamento. Jejum, oração. Então tudo, irmão, remete a uma vida que você entenda que você tem uma vida de santidade, devotada ao Senhor. Hoje, em tempos tão caóticos, irmãos, em tempos tão difíceis, as pessoas elas têm que entender que elas são proclamadoras de Cristo aonde elas estiverem, em tudo que elas forem fazer. O apóstolo Paulo chama atenção quando fala assim: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo, né? Exatamente. Se pessoas tá copiando algo da igreja Plenitude, é porque realmente está surgindo efeito. Sim. Né? Porque Deus está fazendo através dela. E eu peço a Deus que copie cada vez mais para que o reino possa crescer. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. A pastora Lúdia aqui, não conhece a verdadeira igreja, né? O Gilmar, muito forte. A pastora Lúdia, andem com Jesus, mas sejam dispostos a serem ensinados. Essa chave aqui, ela é poderosa. Andem com Jesus, mas sejam dispostos a serem ensinados. Não existe cristão sem... Jesus diz assim, pastor André: vinde como estáis, mas seja transformado pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Quem é a palavra? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra, ele é aquele que nos transforma o homem. Glória a Deus. Então, a partir do momento que nós andamos com ele e está disposto a aprender cada vez mais, ele tem para nos ensinar. Amém, meus irmãos. Hoje aqui a gente vai estar finalizando aqui. Hoje foi um bate-papo legal, né, bispo, sobre esse texto aqui. Semana que vem a gente volta. E quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram conosco, que ouviram, né, essa palavra abençoada, esse direcionamento para você. E agora que você, neste momento, fechasse os seus olhos,